Olha aí, estamos por aqui novamente, revisão da aula 45, e a gente falou sobre as equações algébricas, alguns detalhezinhos a mais, né? Isso. Multiplicidade, Falamos relação de Girardi, que não é nada diferente, porque a relação de Girardi nada mais é do que soma e produto. O único diferencial no Girardi é que quando tem mais de 3 raízes, ou seja, polinômio terceiro grau em diante, ele traz, além da combinação de soma e produto, as combinações entre o produto e a soma das raízes. Porque senão, imagina só, 3 números que somados dá 10 e multiplicados dá tanto. Há uma infinidade de possibilidades. Verdade, né? Então, por isso tem a combinação entre as raízes. Mas nós, no nosso quesito terceiro ano, nós não temos essa incumbência de irmos além. Nós não precisamos ir além. A não ser que você faça a opção, por exemplo, de um curso de engenharia, curso que tenha cálculos. Né? Aí você vai mergulhar. Aprofundando, certo? Isso. E para as nossas revisões, né, a gente traz aí alguns slides, alguns resumos. Então, se você quiser fazer o seu mapa mental, o seu, como é que a gente fala, a sua síntese, né? Aproveita os slides da revisão, que fica bem legal, tá? Vamos lá na telinha, então, aula 45.2, olha lá. Quando a gente fala, então, de equações algébricas na sua segunda etapa, a gente trabalhou com vocês alguns casos lá no nosso quiz, né? A gente trabalhou algumas fatorações, né? A gente viu que um polinômio de grau 2, né? Ele vai ser daquele formato ali, ax² mais bx mais c, né? E a gente pode fatorar isso escrevendo as raízes, escrevendo as raízes, né? Ó, por isso que lá a raiz ficava com o sinal trocado, ó, menos a raiz, menos a raiz. Esse azinho aqui nós sempre tirávamos quando nós usávamos lá a questão da raiz, usando, por exemplo, o método de Brioff-Ruffini. Verdade, a gente isola a raiz pra, né? E aí, de grau 3, olha que bonitinho fica. A gente mostrou para vocês lá na aula, né? Ax² mais bx² mais cx mais d. Também, de toda forma, a gente vai ter os sinais ali das raízes contrárias, né? E nesse caso aqui, tudo raiz de multiplicidade simples, né? Porque é x menos o R1, x menos o R2, x menos o R3. Certo. Vamos falar da multiplicidade agora? Quando a gente fala de multiplicidade da raiz, é o que mesmo? É quando a raiz pode aparecer mais de uma vez. Se bem que quando tem uma vez também, nós falamos que tem multiplicidade, né? Só que é uma multiplicidade simples. Então, multiplicidade da raiz é o número de vezes que uma raiz aparece, certo? Que ela se repete. Se ela for única, a gente chama ela de raiz simples, ou de multiplicidade 1. Se ela for 2 raízes iguais, a gente chama ela de raiz dupla, ou multiplicidade 2. E se ela tiver 3 vezes, a repetição dela, 3 raízes iguais? Tripla. Ou de multiplicidade 3. Certo? Certo. Vamos falar da relação de Girardi agora? Na equação de segundo grau é fácil, né? Porque é aquela soma e produto que a gente já conhecia, olha lá. Então, utilizando os coeficientes da equação, né? Olha lá, por exemplo, x² menos 5x mais 10, a gente vai usar o A, que é 1, o B, que é menos 5, e o C, que é 10, para fazer soma e produto. Na soma, menos B sobre A, no produto, C sobre A. Isso para a equação, né, polinomial do segundo grau. Se for do terceiro, olha que bacana, também se aplica a relação de Girardi no terceiro grau. Para a soma, a gente vai fazer menos B sobre A também. Produto, menos D sobre A agora, não é o C, né? Ainda tem uma soma e produto, é tipo uma combinação. E aí a gente vai usar o quê? C sobre A. Que é o x1 com x2, o x1 com x3 e o x2 com x3. São as 3 raízes combinadas 2 a 2. Isso, e aí aqui tem a revisão de tudo, né? O resuminho de todos os tópicos aí que a gente estudou na aula. Agora é só colocar em prática e esse momento é para vocês. Vamos lá? Já estamos de volta aí. Difícil? Não, fácil. Muito fácil. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar e com leite em pó ainda, né? Uau, tão fácil. Aí fica bom. Tão gostoso. Nas atividades de sala, a gente propôs aí algumas coisas dentro do conteúdo bem certinho do que trabalhou na aula. Então, se tiverem algumas dúvidas, o ideal era olhar os exemplos que a gente fez, né? Isso mesmo. Vamos lá? Resolver? Bora.
Então, tirando as dúvidas junto com vocês, questão de número 1. Bom, na equação x menos 4 ao cubo vezes x mais 2 ao quadrado vezes x menos 5 igual a 0. Quais são as multiplicidades de suas raízes? Aí a gente lembra que tem que ser sempre com sinal contrário aqui, né? Isso. Essa aqui, ó, menos 4, então a raiz, na verdade, vai ser x igual a 4. Essa aqui, ó, 2, então, na verdade, a raiz vai ser x igual a menos 2. E essa aqui que está menos 5, na verdade, vai ser raiz igual a 5, né? X igual a 5. Aí agora, claro, a gente vai dizer se ela é simples, se ela é dupla ou se ela é tripla. Ou a multiplicidade também, a gente pode dizer, né? Multiplicidade 1, multiplicidade 2 ou 3. Nesse caso aqui, temos o expoente 3. Então, o nosso 4 é uma raiz tripla ou de multiplicidade 3. O menos 2 aqui, ó, quem é o expoente? 2, né? 2. Então, ou uma raiz dupla ou de multiplicidade 2. E o menos 5 está sozinho uma vez, o expoente é 1, então de multiplicidade 1 ou uma raiz simples. Simples. Só isso. Simples assim, do jeito que está aqui. Vamos de número 2, porque essa aí foi muito tranquila, muito fácil. Bora ver? Bora. Ah, sim, verdade. É isso mesmo, né? Multiplicidade 3, multiplicidade 2, multiplicidade 1. E quem que nos diz essa multiplicidade? O expoente. Certo? Vamos de questão número 2? Bora ver. Considerando, vamos lá, professor Maurício? Considerando a equação x menos 4 ao quadrado vezes x menos 5 ao cubo vezes x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0. Qual é a multiplicidade da raiz 5? Aí eu acho que é 3, né? Porque olha aqui, menos 5 aqui, ó. Ó. Ixi, mas aí tem que ver o seguinte, não é porque aqui é 4, ó. Aqui é 4. Então a raiz x igual a 4, ela tem multiplicidade 2, né? Isso. Beleza? Mas e será que naquela equação lá, x ao quadrado mais 3x menos 4, não tem, não... multiplicidade 3 aqui. Mas aí a gente tem que ver se ele tá ali dentro também? Isso. No x ao quadrado mais 3x menos 4 igual a 0? A gente pode tentar por sobreproduto aqui? A gente pode pensar em dois números que somando vai dar menos 3 e dois números que multiplicando vai dar menos 4? Será que dá pra menos fazer 4? Assim? Multiplicando dá menos 4, somando dá menos 3. Bom, para multiplicar tem que... 4 e 1, né? 4 e 1. 4 e 1. Então, e para somar também. Para somar também. Só que deu negativo lá, então o maior tem que ser negativo. Né? Menos 4 tira 1, menos 3. E menos 4 vezes 1, menos 4. Isso. Então aqui, ó, as raízes aqui dentro dessa aqui, uma vai ser 1 e a outra vai ser o menos 4. Então não tem 5. Não tem. Não tem 5. Então a multiplicidade do 5 continua sendo 3, né? Beleza, então tá certo. Multiplicidade 3. Mas foi bom porque a gente precisa o quê? Conferir essa parte aqui para ver se não tem o 5 como raiz ali. Pois é, que né? era onde ficava a dúvida, né? Podia ter. Então agora a gente já sabe que não. Então multiplicidade 3. Beleza. Tranquilo? Tranquilo, gostei. Gostei? Então vamos de questão número 3, vamos lá? Na questão número 3 diz o seguinte. Pela relação de Girardi, resolva a soma e o produto das raízes da equação abaixo. Vamos lá? Então assim, ó, vamos primeiro dizer quem é o A, que é 2, quem é o B, que é 1, quem é o C, que é 2, e quem é o D, né? Esse aqui tem D, ó. Por que tem D? Porque ela é do terceiro grau. E aí, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer a soma. x1 mais x2 mais x3 é o menos B sobre A. Depois temos aí uma combinação, né? x1 vezes x2 vezes mais x1 vezes... tanto faz, vezes né? x3. x3 mais x1 vezes x3. Essa combinação nos gera um C sobre A. E depois temos o produto simplesinho, né? Das três raízes, que vai ser menos D sobre A. E agora, então, a gente só substitui os valores que a gente já tem. Vamos lá, menos B. Quem é B? Menos 1 sobre o A.
2. Menos um meio, então, Meio, né? pronto. C sobre A. C sobre A vai ficar 2 sobre 2. Dá 2 1. sobre 2 dá 1. Então, a gente já vai achando os valores aqui. E D? O D é menos 2. Então, menos 2 sobre 2. Menos com menos, mais. 2 por 2, 1 também. Beleza? Era só aplicar aí... Chama o VAR. Era só aplicar aí a soma o produto e aplicar as relações, tá bom? Beleza. Muito fácil, muito simples, de boa na lagoa. Vamos para a questão do Enem, né? Se liga no Enem, a questão do Enem, a pergunta é... Questão do Ceará Ultimate Fight. Eu achei que era de luta, tá? UFC. Universidade Federal do Ceará, UFC. Mais antiga do que o próprio Ultimate Fighter, UFC. E a pergunta é... O produto das raízes reais da equação 4x ao quadrado menos 14x mais 6 igual a 0 é igual a... Ah, não, para. Ele só quer o produto? Só isso. E o produto lá, lembra? Essa aqui é do segundo grau, né? É. Então é só a gente fazer o x1 vezes o x2, x2, que é igual a... C sobre A. Só isso. Só isso. Ah, não acredito, não creio. Vamos lá, vamos ver quem é o A? O A é 4. O A é 4. Vamos ver quem é o B. Porque menos não custa 14. nada, né? A gente saber quem é o B. E o C é? O C é 6. O C é 6. Então, mediante os valores de A, B e C, a gente já pode fazer o produto. Ele só quer o produto, ele não quer nem soma. Quem é o C? O C é 6. Quem é o A? 4. 4. Ih, mas só não tem essa resposta. Não temos essa resposta. Então, Não algo tem. de errado não está certo, né, professor Maurício? Não tem. Não tem? Eu sei que não é negativo, então não pode ser nem A nem a B. Ah, é verdade. Nem A, nem B. Peraí, mas 6... Ah, tem que simplificar a fração. Ah, isso, tem que simplificar. O que fizemos no numerador, vamos fazer no denominador. E aqui dá para dividir por 2. 6 por 2? 3. 3. 4 por 2? 2. 2. Então, ficamos que o produto das raízes reais dessa equação ali, descrita acima, é 3 sobre 2. Vamos separar aqui. Então, a resposta é a letra D. D, de detonei nessa. Muito fácil. Boa. Gostei. Bom demais. Legal, né? Tararã, tararã. Boa, boa. Boa, boa? E a questão veio da Universidade Federal do Ceará. Né? E é legal porque, assim, ó, ela fala que não gosta de... Não pratica esportes nenhuma. Quando ela viu o UFC, ela deu uma risadinha, tipo assim... Ultimate Fight? Não, peraí, não praticava. Ela tá até chamando o VAR nas aulas, chama o VAR. Ei, não praticava esporte, Maurício. Me atualize sobre isso. Me atualiza, que agora eu sou uma pilateira. Pilateira que faz pilates. Ah, entendi. Ah, viu? A professora Lúcia está melhorando, gente. Eu não sou mais tão sedentária quanto antes. Agora eu sou uma atleta do pilates. E fiquei sabendo por pessoas certas, que não mentem. Fonte segura. Fontes seguras que nos finais de semana também ela está fazendo rally. Rally transamazônico. Pega, isso mesmo, né? Vamos lá agora no Brincando com os Números. Lembra que tinha uma galera ali... Tinha uma coisa a ver com esporte também. Tinha. Eles estavam praticando esporte. Olha lá, ali. a pergunta do Brincando com os Números era, vamos ver? Na telinha perguntava o seguinte, a charada era... Qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Lugar da casa que está sempre com pressa. Já sabe? Deve ser um lugar machucado, né? Porque quando está machucado não vai fazer com pressa. Ah, é, com pressa. É a sala? É o banheiro? Acho que é o banheiro, porque quando a gente... Depende da situação. Né? Depende, é com pressa mesmo. E aí, qual é o lugar da casa que está sempre com pressa? Professor Maurício, a resposta certa é o corredor. Está sempre correndo, né? O corredor, essa foi boa. Não é o banheiro, então, é o corredor. Mas às vezes a gente chega com pressa para ir ao banheiro, né? Dependendo do caso. Então... Eu mesmo agora, vindo de Vilhena para cá, eu peguei um retão e vinha tomando tererê. Nossa, aí apertou. E não achava um posto e carreta, e 1 hora depois encontrei um posto. Nossa, foi com pressa. Mas o lugar da casa que está sempre com pressa é o corredor. Boa essa, gostei. Isso aí tá quase igual do oftalmologista lá. Oftalmologista. Então ficamos por aqui, gente, encerrando a nossa aula 45, né? Na próxima,
Eu acho que a gente Já vai vem mudar de Saeb. Eu acho que a gente tá precisando fazer uma aulinha dessas de Enem, de Saeb, para dar uma mexida aí E você na galera. sabia, Que você acha? sabia que estava analisando lá aquelas questões do Saeb, comparando com as questões do Enem? A única diferença é que no Enem ele gosta de enredar a história. Ele o cria Enem ali... ele dá uma aperfeiçoada nos fatos. Antes de falar, por exemplo, lá nós fizemos uma questão que falava acho que de um dado, né, que tinha aumentado o volume e tal. Antes de falar disso, o Enem vai falar assim, sabendo que o dado, né, é uma figura geométrica, vai contar uma história. O Saeb não, o Saeb quer saber o seguinte, você sabe o que acontece quando eu aumento o lado de um cubo? Pronto. Aí você tem que dar a resposta direta. Sim. O Enem já falou, né? O Saeb, ele é mais direto. Isso. Né? Na mesma pegada, só que o Saeb vem mais direto, assim, já no objetivo mesmo. E o Enem conta toda uma história, faz todo um aperfeiçoamento aí do item, né, em si, né? Mas o mais legal é a gente se preparar para qualquer um dos dois, né? Seja o Saeb, seja Enem, a gente está preparando vocês. Então, a próxima aula, a gente vê mais questões aí trabalhando o Saeb. E aí, depois, na sequência, a gente ainda tem alguns tópicos para trabalhar com eles, eu acho, né? A gente recordar algumas coisas ainda do primeiro, do segundo ano. Isso. E depois disso, nós temos top 5. Probabilidade, análise combinatória, trigonometria. Até porque... coisas assim. Essa unidade 3 ela é bem variável. Bem variável. Até porque na relação de Girardi, depois do segundo grau, nós temos da soma produto e nós temos uma análise combinatória, uma combinação entre as raízes, que é o que vai permitir encontrar as raízes mais na frente. Vocês não vão fazer isso, tá? Não se preocupem. A gente vai trabalhar com vocês uma combinação, né? A gente vai trabalhar com vocês uma combinação, ou seja, alguns itens que são bem legais, né? Inclusive até para jogar a Loteria Federal, por exemplo, existem infinitas combinações, né? Não é uma coisa tão simples, senão muita gente acertava. Mas existe também uma combinação. Isso são assuntos que a gente já viu no primeiro e no segundo ano com vocês. Só que a gente precisa revisar e deixar vocês mais afiadinhos aí, né? Afiados e afinados para chegar no Saeb, no Enem e detonar nas questões, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. Próxima aula a gente trabalha questões do Saeb e depois, na sequência, a gente também com mais alguns assuntos que são necessários de serem recordados com vocês, tá certo? Beleza. Beleza? Certo. Daquele jeito, um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!